Olá a todos, vamos dar continuidade nos vídeos aqui do canal do Pecuária em 30 minutos. Hoje nós vamos falar mais um vídeo da série de artigo comentado, falando sobre um tema que é bastante, vem sendo cada vez mais estudado no mundo inteiro, tem repercussões não só na área de bovinocultura de corte, mas também em outras espécies, que é o tema de programação fetal, ou o quanto de algumas características de manejo ou até nutricionais que a gente utilize nos nossos animais acabam repercutindo depois na vida da progenie, trazendo resultados, trazendo desempenho bem maiores do que o esperado. E através de uma forma racional, utilizando de manejos, de nutrições específicas, modificar a resposta depois dos animais lá na frente, em termos de produção, de produtividade e também de qualidade de produto, né? Então, há um tempo atrás, nós fizemos esse artigo para a revista Pecuária Sul, sobre suplementação estratégica pré-parto e programação fetal, uma parte bem inicial, é o que eu vou mostrar hoje, né? Alguns resultados de alguns trabalhos que se tem, que eu acredito bastante, de aplicação prática, de utilização de metodologias, etc., que podem trazer diretamente resultados para os produtores, não só mundialmente, como qualquer produtor, mas que eu acho que pode ser utilizados aqui por nós. Então, a suplementação estratégica pré-parto, efeitos de programação fetal. Vocês vão ver aí que durante essa minha apresentação eu vou comentar especificamente em relação ao desempenho depois do terneiro, né, e novilho, recria, enfim, potencialmente pode perdurar, mas trazendo um pouco para a nossa realidade, eu acredito muito que dependendo do tipo de suplementação, mesmo no terço final da gestação, enfim, a gente pode trazer dois importantes resultados. Um, que seria logo a curto prazo, com recuperação ou melhor da condição nutricional ou condição corporal da vaca, e depois ela vai ter a repercussão nisso positivamente em relação ao seu desempenho reprodutivo seguinte. E o segundo, sim, através da resposta da sua progênie, do seu terneiro ou terneira durante, quer seja o período pré-desmama ou perdurando depois. Então, eu vou dar ênfase em resultados de programação fetal, mas sempre que possível eu vou trazer para essa nossa realidade que ainda é importante, nessa questão direta, né, do efeito para a vaca e em seguida para a sua resposta durante o período reprodutivo. Então, a agenda aqui, os tópicos que eu vou comentar nesse vídeo aqui, falar sobre desenvolvimento fetal, lembrar algumas características do desenvolvimento fetal, fisiologia lá da gestação, a suplementação pré-parto, principalmente o conceito, né, de suplementação pré-parto, da utilização, quando utiliza, trazer alguns resultados, e focar nos resultados. Eu vou trazer um trabalho mais completo de suplementação e resultados de suplementação, pré-parto e os resultados no desempenho pré-desmame dos terneiros. Depois, considerações para a gente dar uma discutida e uma pensada na aplicabilidade desse tipo de informação, desse tipo de pesquisa na nossa rotina e no sistema de produção brasileiro, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Bom, esse trabalho eu achei bem interessante, essa figura, que mostra nada mais do que a demonstração, né, daqui, se vocês forem ver, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, a demonstração de um bovino, né, que vai para a terminação, que vai até o abate, né, então desde a concepção, lá no útero da vaca, até o abate, isso vai levar mais ou menos 2 anos por aí, né? Considerando a vida dele aqui, seria mais ou menos um animal que vai para o abate no sobreano, 15, 16, 18 meses, um animal super eficiente, né? Precoce, considerando que ele consegue ultrapassar todas as etapas que a gente consegue fornecer o ambiente, a nutrição, para que ele consiga atravessar todas essas etapas e chegar no abate. Então, um animal super precoce, super eficiente. Então, nesse cenário, se a gente considerar, então, da concepção ao abate, existe uma relação da plasticidade, ou desenvolvimento plástico. O que é isso? O quanto aquele organismo, aquele metabolismo do animal que está sendo gerado ou gestado e depois nascendo, ele consegue fazer modificações ou adaptações no seu metabolismo, nas suas respostas. Então, quando a gente faz um tratamento ou a gente faz um determinado manejo,
ou ele recebe alguma droga, algum alimento, algum suplemento, algum nutriente específico, o quanto que ele consegue responder e modificar seus padrões de metabolismo e principalmente de respostas do animal a longo prazo. Então, é obviamente que é muito grande essa plasticidade ainda quando ele está na vida intrauterina, e vai se reduzindo à medida que ele, depois de nascer, vai ultrapassando as próximas etapas, vai ficando mais velho, vai amadurecendo seus órgãos, seus tecidos, e aí a resposta não vai ser a mesma e não vai ser tão perduradoura. Esse é o ponto. Então, primeiro conceito aqui, essa plasticidade ela é maior quanto mais jovem o animal ou até durante a vida intrauterina. Então, ela vai se reduzindo. E outra que se a gente for verificar aqui, nesse animal que eu estou lançando aqui como exemplo, a grande parte da sua vida, mesmo desde a concepção, se a gente considerar, ainda é intrauterino. Depois do período de cria, recria, é um pouco menor, e terminação. Na verdade, depois o que vai determinar a eficiência dele, maior ou menor, ou a nossa eficiência quanto a sistema, maior ou menor, é o quanto que a gente vai levar de tempo durante a recria e a terminação. Basicamente, a vida intrauterina é fixa e até a vida pré-desmame também, em torno aí dos 180, 205 dias. Aqui eu ainda coloquei os dias aproximados de cada uma delas. Então, a gente tem um fechamento aqui dessa figura. A gente tem um grande potencial em termos de plasticidade ainda durante a vida intrauterina. Isso quer dizer o quê? Conforme a gente consegue fazer modificações no ambiente ou na dieta da vaca gestante, a gente consegue modificar respostas, metabolismo e etc. do terneiro que está sendo gestado. Outra, crescimento fetal. Aqui essa primeira parte que eu estou mostrando é logo no início da gestação, logo após a concepção, ocorrendo aqui no dia zero, por exemplo. Depois tem formação dos ovários, dia 28. Aqui, formação do rumen, pâncreas, rins, fígado, lá pelo 40º, 50º dia. Já começa a ter a gordura marrom até os 190. Então, são momentos em que os órgãos estão se desenvolvendo, logo no início da gestação. Grande maioria dos trabalhos mundialmente conhecidos e tudo mais focam neste momento aqui. Estabelecem, porque considerando então um animal para corte, né, para produção de carne, para nós em termos de qualidade e tudo mais, a gente se preocupa muito em termos de músculo, carne e deposição de gordura. Então, aspectos relacionados à qualidade. Então, esse professor Mindu, que hoje em dia acho que está na Universidade de Washington State, isso aqui é uma figura muito conhecida para quem trabalha com programação fetal. Basicamente, ele determinou dois períodos, duas janelas para se trabalhar modificando a dieta da vaca prenhe. Uma no meio da gestação, no terço secundário, no meio da gestação, nesses 3 meses durante o meio da gestação, que é quando estão sendo formadas as fibras musculares. Então, se houver uma restrição alimentar da vaca, ela vai, e que perca nutrientes, ela vai diminuir a formação do tecido muscular. Vai nascer com aquele número de fibras e, posteriormente, na vida do novilho, do terneiro, ele pode aumentar o tamanho, mas o número de fibras já foi restrito. Se a gente pensar inversamente, se nesse momento a gente der condições para a vaca, condições ambientais, nutricionais, para a vaca ou para o terneiro expandir o número de fibras, melhor vai ser lá adiante, quando ele vai ter um número maior de fibras e ele vai poder fazer não só hipertrofia, mas também já tem um número maior de fibras quando responder a dietas, por exemplo, um confinamento, numa fase de terminação. Outro ponto, que aí sim é bastante estudado, é o terço final da gestação. Se vocês puderem ver aqui, ó, a adipogênese e até o crescimento fetal se dá a maior parte dele, 70, 75%, no terço final. Isso quer dizer, está ocorrendo hipertrofia muscular e adipogênese, formando lá o tecido adiposo, que depois vai ser a gordura relacionada não só com questões de qualidade, de carcaça, de carne, mas também com todos os aspectos que o tecido adiposo está relacionado, né? Produção de hormônios e vários outros aspectos. Então, modificando aqui características da dieta, nós temos condição de melhorar questões de hipertrofia muscular, como também de deposição de gordura, de respostas a
a deposição de gordura, essa questão de balanço energético e tudo mais. Então, praticamente os trabalhos se focam ou nessa janela intermediária, terço médio, ou no terço final da gestação. Então, a programação fetal, ela é uma alteração, a gente busca, então, fazer uma alteração da dieta da matriz, da vaca, durante a gestação, em momentos específicos, eu dei dois exemplos, intermediário e terço final, tendo como resultado alterações da expressão de genes, do tamanho e do número de células, dependendo do momento, com um efeito no posterior no terneiro. Depois que ele não estiver mais sendo gestado, depois do nascimento, ele responde de formas diferentes de acordo com aquela alteração que nós fizemos para a vaca. Isso visando gerar um melhor desempenho do produto, do terneiro. Então, basicamente, a gente modifica a característica da vaca ainda prenha, principalmente características de dieta, e vão depois responder no produto dela. Aqui eu sumarizei alguns trabalhos ou o que se busca de alguns trabalhos que visam a suplementação pré-parto, no terço final da gestação. Então, basicamente, aqui eu já chamo a atenção para um aspecto relacionado ao nosso sistema de produção, né? Que é a suplementação pré-parto, buscando elevar a condição corporal da vaca, que tem que ter pelo menos três, né? Então, levando para ter uma resposta praticamente imediata depois com o aumento da eficiência reprodutiva da vaca. Então, ela tem uma condição corporal 3. No terço final, a gente suplementa ela para melhorar 3,5, 4. Com certeza, nós vamos ter uma resposta bem interessante em termos de eficiência reprodutiva comparada com vacas abaixo de condição corporal 3. Ok. Mas isso se repercute, e é interessante, talvez algo um, relacionado a um fator extra, talvez, nesse manejo, que nós vamos ter terneiros mais pesados no desmame. E vou mostrar uns dados de trabalhos de fora do país. Com também potencial, e tem trabalhos que comprovam isso, melhora no desempenho reprodutivo daquelas novilhas, ou seja, quando terneiras estavam sendo gestadas pelas suas mães, que receberam uma suplementação extra no terço final de gestação, tem um melhor desempenho reprodutivo, ou pré-pubre, ou na puberdade. Como também aumento no ganho médio diário durante a recria desses animais, e também mais adiante um pouco, melhora na terminação na carcaça, o que tem muita relação com aquilo que eu comentei antes, de modificações nas características de fibra muscular, deposição de gordura, obviamente, ou é meio lógico, isso acaba acarretando ou trazendo como um resultado final modificações positivas na carcaça quando o animal estiver sendo terminado. E buscando, ainda é um assunto que eu gosto bastante, eu comento bastante, que é essa questão de suplementação estratégica. Que a gente, é quando a gente define, né, o momento para modificar o aporte de nutrientes, determinando também quais tipos de nutrientes nós vamos fazer a modificação ou a suplementação, tendo resultados específicos e sempre considerando a eficiência biológica e econômica. Ou seja, determinar, ó, eu vou suplementar com levedura no terço final. Tem que ter um efeito biológico esperado e tem que ter um valor possível de ser suplementado, buscando eficiência ou que a vaca responda em termos de reprodutivos, mas nesse caso, relacionando com a programação fetal, que o feto, que o terneiro possa desenvolver algumas características metabólicas, plasticidade, que a gente comenta em muitos momentos, para depois ter um peso, por exemplo, uma resposta, um peso maior a desmame. E sempre considerar essa condição corporal da vaca. Se a vaca estiver muito magra, a resposta, principalmente em termos de condição para a programação fetal, não vai se realizar. Primeiro, se ela estiver abaixo de condição corporal 3, por exemplo, nós vamos ter que considerar primeiro que esse aporte vai ser para a vaca, para ela poder responder melhor. Lá depois dessa condição corporal 3, é que vai ser para a melhoria de questões de programação fetal. Bom, e a oportunidade? Tem relação, então, com a modificação da dieta durante a gestação da matriz, possivelmente determinando respostas diferentes na sua prole, relacionando ao desempenho inicial, que é ali no pré-desmame, eventualmente é algo bem mais simples e fácil de controlar, mas também tem características relacionadas à saúde, os animais têm uma saúde, uma imunidade melhor, porque durante essa fase também tem os tecidos relacionados à imunidade, as respostas imunitárias também estão se desenvolvendo e utilizando determinados nutrientes pode promover melhor esse desenvolvimento desses tecidos, recria de machos e fêmeas, como eu falei antes, terminação e qualidade de carcaça. Bom,
Aqui é um trabalho do Vinícius Esquerda, uma relação aqui de alguns parâmetros. Aqui se utilizou, então, durante 77 dias pré-parto, um aporte maior durante esse tempo, esse período. Aqui a relação da frequência de suplementação para essas vacas. Então, vacas que não receberam suplemento, receberam uma vez por semana, três ou todos os dias da semana. Então, se vê que o peso do terneiro vai se elevando, ok? Mas, substancialmente, e depois eu vou mostrar até um resultado bem interessante, o peso ao desmame do terneiro responde quase que linearmente. E outra questão interessante, aí nesses trabalhos que eu vou mostrar dele e outros da Flórida também, como as vacas lá têm uma boa condição corporal, ainda não se vê efeito sobre a taxa de concepção. O que eu acredito que nas nossas condições, em muitos casos, a gente poderia ver. Aqui sumarizando vários trabalhos, sempre aqui no azul, né? A resposta de vacas suplementadas sempre com terneiros mais pesados ao desmame. Então, suplementando no terço final de gestação, terneiros, apresentando depois no desmame os terneiros mais pesados. Para ver mais passo a passo, mais especificamente, eu selecionei esse trabalho, que é lá da Universidade da Flórida, onde eu tive um tempo, 2023, 2024, durante o pós-doutorado, trabalhando com essa equipe. Eu escolhi esse trabalho para mostrar algo, acho que é prático, direto, de resultados, com programação fetal, e aplicáveis. A gente pode pensar em utilizar aqui no Rio Grande do Sul, fazer um ou outro ajuste, mas eu achei bem interessante, com um bom impacto positivo no desenvolvimento tanto das fêmeas quanto da prole. Então, é um trabalho de tempo de suplementação, foi publicado em 2022 no Journal of Animal Science, liderado então lá pelo pesquisador que é o Dr. Felipe Moriel. Bom, como é que funcionou esse desenho aqui? Foram 2 anos, então teve essa repetição de ano, né? 168 vacas multíparas em 2 anos. Lá, aqui é o momento do desmame, em julho. Então, a vaca, considerando que a vaca, essa aqui é a exigência dela para mantença e tudo mais, aumenta, e aqui ela está prenha, né? Aqui ela aqui é o pico de lactação e tal, aqui ela está prenha, então a partir daqui ela emprenhou aqui em dezembro, final do ano, aqui então o terço de gestação dela se dá justamente nesses meses aqui. Então agosto, setembro, outubro, então vai aumentando as necessidades dela, que é quando se inicia, então, no terço final de gestação, essa suplementação. Nesse trabalho, a suplementação foi utilizado DDG, 1 quilo de DDG por animal, e durante 84 dias, antes do parto. Então, tinham 3 tratamentos, o sem suplementação e 2 dando a mesma quantidade de suplemento, 1 quilo, por dia, na média, né, durante os 84 dias. A diferença era que um grupo, que é esse do meio aqui, esse verde do meio, recebia 1 quilo do dia 0 ao 84º, todos os dias recebendo 1 quilo. E o grupo de baixo, apenas nos primeiros 42 dias desse experimento. Então, recebeu a mesma quantidade, só que tudo em 42 dias. E depois, todos os 3 grupos tiveram o mesmo tratamento ali depois do parto, recebendo 2 quilos por dia. Então, a única diferença era um que não recebeu em nenhum momento, no terço final, um recebeu sempre 1 quilo todos os dias, e o outro recebeu 2 quilos apenas nos primeiros 42 dias. Respostas. Isso aqui é em termos de condição corporal das vacas. Então, só para demonstrar no dia 0, aí depois como é que elas vão se respondendo, essa linha azul, as vacas que não receberam suplementação, então aqui é o período experimental, até o período de partos, depois ela segue. O grande diferencial aqui é que as vacas acabaram parindo, embora tenha diferença na condição corporal delas, mesmo as que não foram suplementadas, elas tinham condição corporal na escala lá americana 5. 5 é mais ou menos o nosso 3. É um 3, um pouquinho a mais que 3. Então, todos os grupos tinham condição corporal maior que 3 na nossa escala de 1 a 5. E isso acabou que não foi possível
detectar diferenças na questão de reprodução das vacas. Como eu falei anteriormente, as vacas lá nos Estados Unidos, em especial lá na Flórida, até porque o momento que ocorre o acasalamento e tudo mais, elas parem numa condição corporal muito boa. Então, principalmente vacas multíparas. Então, como elas estão numa condição corporal desejável, em termos de eficiência reprodutiva seguinte dessas vacas, como a gente pôde ver aqui, não teve diferença. Então, embora na condição corporal, o grupo não suplementado estava com 5 na escala de 1 a 9, e os dois grupos que foram suplementados estavam com condição corporal acima de 6. Bom, efeitos no desenvolvimento e desempenho dos terneiros no pré-desmame. Então, eles houve aparição, então eles tinham o mesmo peso aqui aos 2 meses de idade, 3, 4 e assim por diante. E a partir do terceiro mês em diante, começaram a haver diferenças no desenvolvimento e no ganho de peso dos terneiros, de acordo com as vacas que tinham ou não sido suplementadas. Chegando no momento do desmame, que eles fizeram aos 9 meses lá, por exemplo, o grupo que recebeu 1 quilo todos os dias durante 84 dias, tendo 14 quilos a mais de peso, no desmame. Isso significa, atualmente, um ganho aproximado, uma diferença de preço entre eles de R$ 140 para aqueles que foram suplementados. Se considerar aí mais ou menos o preço do DDG aqui no Brasil, por volta de R$ 1 o quilo, teria que descontar o quanto se gastou. Então, mesmo assim, seria uma diferença positiva de R$ 56 para aqueles animais, para as vacas que foram suplementadas. Ou seja, suplementei, eu gastei R$ 84 suplementando, mas tem um retorno de 140, dá uma diferença de R$ 56. Algo que, claro, teria que levar em consideração outros custos, como mão de obra, tudo, mas só nesse investimento dá essa diferença. Se a gente ainda for considerar algo que aqui no Rio Grande do Sul é um pouco mais acessível para nós, até por questões de frete e tudo mais, casquinha de soja, ela tem um custo aproximado de R$ 1 e pouco, R$ 1,25. Mesmo assim, daria aí um retorno de R$ 105. Então, ah, daria aproximadamente, acho que 1,25 reais por dia, ou seja, aproximadamente R$ 105 de custo no período, e o que representa em torno aí de um retorno de R$ 50, R$ 55 por vaca. Então, valeria a pena, sem considerar eventualmente nas nossas condições, uma resposta na própria vaca em termos de eficiência reprodutiva. Ah, então, esse é um exemplo. Então, os dois grupos que foram suplementados tiveram um maior peso ao desmame, embora o grupo que foi todos os dias com 1 quilo ainda apresentou 8 quilos a mais que o outro. Com repercussões que nem eu comentei anteriormente, só para dar uma ideia geral aqui, por exemplo, na resposta à vacinação. Então, nesse exemplo aqui que está que tá, modificado aqui, responderam melhor. Isso aqui é para uma resposta de doenças respiratórias. Então, os que foram suplementados com uma resposta melhor à vacina. Então, também teve esse efeito positivo no desenvolvimento e no desempenho dos terneiros para a resposta à vacinação. Ou seja, eles tinham não só ganhavam mais peso, mas por algo que foi feito lá durante a gestação, conseguiram demonstrar uma resposta vacinal maior. E lá mais adiante, depois que eles foram para um confinamento, para a fase de terminação, embora vários aspectos não houve diferença, mas teve diferença, por exemplo, no marmoreio, para os dois grupos que foram, principalmente para o grupo suplementado, aí nesse caso, suplementado com 2 quilos nos primeiros 42 dias. E lá nos Estados Unidos ainda tem uma característica que as carcaças elas são avaliadas e premiadas ou pagas de acordo com uh, características de engorduramento, de proporções de músculo, etc., e outras características que não são tão apenas visuais, né? Então, por exemplo, teve uma modificação nas características de carcaça positivamente para os animais que as vacas, suas mães, receberam suplementação no terço final de gestação. Então, isso demonstra, fechando aqui, que houve efeitos no desempenho pré-desmame, com os terneiros ganhando mais peso durante o período de lactação, né, quando eles estavam
ou seja, eles desenvolveram uma habilidade de aproveitar melhor os nutrientes, pesando mais no desmame, com repercussões na saúde, então respondendo melhor à vacinação, bem como repercussões lá adiante, depois na fase de terminação, em termos de algumas características relacionadas à carcaça, à qualidade de carcaça e eventualmente de carne. Então, como conclusões? Então, em sistemas de produção a pasto, existe uma tendência de desempenho superior e maior eficiência de vacas leves ou intermediárias em relação, ou seja, existe uma resposta melhor quando as vacas acabam sendo suplementadas. Os terneiros acabam respondendo de uma forma melhor quando elas são suplementadas. Isso é interessante ressaltar que esses trabalhos, mesmo lá da Flórida, foram realizados em sistemas a pasto, recebendo a suplementação. Ainda, o que nós temos de considerações para implementação de protocolos ou programas visando programação fetal? Sempre utilizar em vacas em condição corporal igual a ou superior a 3. Ainda, mais uma vez, eu vou levantar essa questão. A gente não tem dados relacionados aqui às nossas condições que possam demonstrar de uma forma sólida o efeito nas vacas. Elas respondem, elas utilizam aquele nutriente para si, melhora a sua condição. Quando elas estão abaixo de 3, melhora a sua condição e também em termos de desenvolvimento depois da sua progênie. Então, pensando somente em desenvolvimento de progênie, da sua progênie, pensar também em vacas a partir de condição corporal 3. Utilizar a suplementação de acordo com as principais necessidades da propriedade. Então, isso é mais relacionado a que momento que nós vamos fazer a suplementação. Se vai ser no terço médio da gestação ou no terço final da gestação. Então, a gente pode jogar de acordo, daqui a pouco, se é no terço médio da gestação, em momento de menor produção de pastagens, então trazer para aquele momento que vão haver as respostas também, outras respostas da sua progênie. Considerar os potenciais de retorno de acordo com o sistema de produção adotado. Então, aqui tem que determinar os retornos ou as formas de suplementação de acordo com o sistema que se tem e que está sendo produzido. E uma coisa, um fator bem interessante nas nossas condições é buscar suplementos de qualidade e de baixo custos. Então, a gente tem que fazer ajustes, lá naquele exemplo na Flórida foi DDG, mas aqui pode ser casquinha de soja, ou pode ser um coproduto da indústria que tem um preço acessível na região, que não se gaste tanto com frete. E aí, por utilizar um nutriente, um suplemento de baixo custo, pode trazer ainda melhores respostas, que aí na diferença entre o custo que a gente utilizou comprando o suplemento, mesmo que não tenha grandes diferenças lá adiante, pelo valor de aquisição, se paga e ainda sobra, trazendo lucro no sistema. É um assunto que tem muita informação ainda para ser descoberta, muitos trabalhos para serem desenvolvidos, em diferentes localidades, diferentes sistemas, mas já tem muitos indícios da grande possibilidade, como mostrei lá na figura inicial, no slide inicial, de acordo com a plasticidade, principalmente durante o período de gestação, é lógico que pode trazer importantes respostas a curto, médio e longo prazo no desenvolvimento dos animais. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Pelotas, ao nosso programa de pós-graduação, ao nosso grupo de pesquisa e à revista Pecuária Sul. E mais uma vez também agradecer à Universidade da Flórida, muitos trabalhos que eu mostrei aqui, pessoas que estão aqui nesses agradecimentos, trabalham lá e são grandes parceiros nas nossas atuações em extensão aqui na UFPEL. Fica então o meu contato, eu deixo aqui o contato para vocês, qualquer coisa é só buscar entrar em contato, trazer questionamentos, sugestões, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos.